E aqui comigo no estúdio, o superintendente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, o Edson das Neves Júnior. Edson, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a toda a equipe e boa tarde especial a toda a nossa população de Cachoeira do Sul que nos acompanha hoje. É isso aí. Bom, e eu quero convidar você de casa a fazer parte aqui desse bate-papo. Então, se você tiver uma pergunta, tiver uma mensagem relacionada à Defesa Civil em Cachoeira do Sul, mande a sua mensagem para a gente no WhatsApp 51997697129, que a gente inclui você nessa nossa conversa aqui. Edson, foram 15 anos aí à frente da Defesa Civil em Cachoeira do Sul, pelo menos em torno disso, né? Qual que é o sentimento nesse momento? Porque o novo governo está se organizando, né? O governo Balardim, então a partir de janeiro temos uma nova gestão em Cachoeira do Sul e a Defesa Civil não terá a sua supervisão, o seu direcionamento. Fala pra gente o que fica na Defesa Civil, a estrutura hoje que a Defesa Civil tem, porque é importante a gente mencionar para quem está nos acompanhando. Defesa Civil não é meramente um órgão assim de governo, né, que dá para qualquer gestor chegar a fazer alguma coisa diferente. É um órgão de município, então tem que ter um planejamento mais longo e tudo mais, porque independentemente de governo, os extremos climáticos estão aí, né? Bom, o que fica neste primeiro momento, né, eu comecei lá em idos de 2009 como voluntário, fiz a minha formação em gestão pública. Em 2013 atuei, né, como secretário, diretor, na época da Secretaria do Desporto, coordenador de Defesa Civil, até a atual gestão, onde se criou, né, um sistema municipal de proteção e defesa civil. E a palavra que fica é, em primeiro lugar, gratidão. É um período assim, que eu tenho que ter, tenho pensado muito nos últimos dias, é assim, uma despedida, né? E eu sou muito grato, em primeiro lugar, a Deus que me acompanhou, né, em todo esse período, a equipe que é ímpar, tá? A equipe, e não são só aqueles 4 que me acompanham ao longo do tempo, mas é todas as equipes da prefeitura que integram a Defesa Civil. Gratidão à população de Cachoeira do Sul que confiou, né, a população que apoiou, que esteve junto, e até mesmo a população, parte da população que traz as críticas, porque a crítica também faz tu avaliar e faz tu crescer dentro de um trabalho. Então é um sentimento de gratidão de quem pôde ser voluntário, pôde ser coordenador, pôde ser superintendente municipal de proteção e defesa civil. E uma gratidão que eu tenho que trazer também à atual gestão que permitiu Cachoeira inovar. Cachoeira não trouxe modelos de defesa civil. Cachoeira do Sul criou modelos de defesa civil. E isso fez com que a gente tivesse um sistema municipal de proteção e defesa civil, então não é uma superintendência, é um sistema que agregou valores, que agregou resultados e que nos permitiu, nessa última gestão, acho que enfrentar os maiores eventos climáticos naturais da história de Cachoeira do Sul, né, passar por esta inundação sem perder nenhuma vida, certamente a palavra que a gente tem neste momento é de muita gratidão. Edson, e em relação à estrutura da Defesa Civil hoje, o que fica? Qual que é o quadro atual de pessoas, equipamentos, reservas? O que é efetivamente, para a gente transmitir para quem nos acompanha, o que é efetivamente a Defesa Civil em Cachoeira do Sul? Bom, a Defesa Civil, então, ela era uma pessoa com uma coordenadoria, né, de um Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Como eu disse, em 2021, o prefeito nos permitiu criar um sistema municipal composto por uma superintendência, conselho, núcleo e fundo. Nesta época, até, digamos, de 2013 a 2021, a Defesa Civil adquiriu um veículo, computadores e uma motosserra e uma motopod, né? Todas elas destinadas por emenda impositiva do vereador Jeremias Madeira. Então, até hoje eu fiz uma leitura que nós iniciamos 2021 com 59 mil de patrimônio e hoje nós vamos entregar uma Defesa Civil com 460 mil reais em patrimônio em 4 anos, né? Então hoje ela tem lá drone, embarcações, material de sinalização, container, 4 viaturas, tem uma sala, nós não tínhamos uma mesa e uma cadeira, né? Então hoje tem sala de operações, sala de reuniões, banheiro, né? Armário para os agentes. E tem um estoque estratégico montado com telha depositada, com lona, com colchões. Então, se hoje nós tiver um evento, se hoje nós tiver um granizo, um vendaval, certamente no
dia seguinte a população estará recebendo já o material, não dependerá, né, de recurso, da demora que se tem muitas vezes no recurso estadual e federal para atender a população. Então, certamente se entrega uma estrutura organizada, né, muito bem montada, muito bem planejada, que dá totais condições, né, de quem assumir este cargo, ao Franchini, que foi anunciado, de já estar operando, trabalhando no mesmo dia em que assumir, né, com todas as condições de trabalho e atendimento à população. Ok. Estamos conversando aqui com o superintendente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior. Edson, em relação a esse evento climático que aconteceu em 2024, certamente o pior evento climático da história do Rio Grande do Sul, superou as enchentes de 41, o que fica como aprendizado para a questão de defesa civil, né? Porque a gente teve aí uma subida repentina de níveis de rios, chuvas intensas por um período de praticamente um mês, muitas pessoas tendo que serem retiradas de casa. O que fica de ensinamento para os municípios para a questão de gestão e defesa civil? Bom, eu ouso dizer que eu sou um estudioso de defesa civil. Eu não, digamos assim, faz parte da minha vida, né? Quando eu recebi o primeiro convite para a prefeitura, lá em 2010, eu não aceitei porque eu não tinha formação. Então, me formei em gestão, fiz especialização em gestão pública municipal, estou finalizando agora um pós-graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, e muito voltado a esse tema de defesa civil. E esta semana a gente recebeu outro grande estudioso de defesa civil, que é o Coronel Pinton, em Cachoeira, e ele colocou uma expressão que ele usa muito nas palestras deles, né, que os gestores perguntam assim, o quanto devo investir em defesa civil? E a resposta é o quanto você quer que a sua população sofra. Tá? Estruturar defesa civil é estruturar aquele órgão que vai atuar quando tudo não dá certo. A tubulação de uma cidade, a drenagem de uma cidade, ela é feita para suportar a chuva. As barragens são feitas para dar suporte quando falta água. A cidade é feita para proteger as pessoas. Quando todo este planejamento falha, entra um órgão chamado Defesa Civil. Então ele trabalha sempre na margem de erro muito grande. Eu ouso dizer que quem diz que nós estamos preparados está usando de uma falácia. Nós nunca podemos afirmar que estamos 100% preparados para enfrentar a natureza. E a prova disso foi essa última inundação, né? Nós ficamos ilhados, isolados, né? Com um nível de planejamento que nenhuma barragem tinha, suportou tudo aquilo que se previa, uma inundação decamilenar ou um evento bíblico, como muitos já classificam, né? E Cachoeira do Sul ela tem essa característica natural de ser a primeira cidade a jusante das maiores barragens hidrelétricas do Rio Grande do Sul. Então, o nosso tempo de resposta era de 24 horas e a atuação foi satisfatória. Nós não perdemos nenhuma vida, né? Os prejuízos serão longos, muito tempo para reconstruir essa cidade, mas Cachoeira do Sul não perdeu nenhuma vida. E este é o grande orgulho, este é o grande agradecimento que nós, da linha de frente de defesa civil, fizemos, né? Então, o que se fica é que terá que se avançar ainda mais em estudo. Cachoeira do Sul foi palestrante num seminário da URG sobre gestão em desastres, e novos parâmetros terão que ser desenvolvidos. Então, novos investimentos, ampliação de defesa civil, ampliação em sistema de alerta, é um tema que a Defesa Civil do Estado está fazendo. A Defesa Civil do Estado hoje está ampliando para 200 novos cargos, né, criando coordenadorias adjuntas para estar mais próxima da população. Então, certamente, o que o mundo quer hoje é mais investimento na área de proteção e defesa civil. O Júnior tocou aqui num ponto que é muito importante, que é assim, a defesa civil entra quando praticamente tudo falha, né? Ou seja, o rio vai subir, ou aquela chuva que é pontual num local ali, a canalização não dá conta, então vai terminar estourando na defesa civil que precisa prestar esse socorro, esse atendimento emergencial. Então, Edson,
nesse pós-tragédia, né? Pós-enchente, pós-inundações aqui do Rio Grande do Sul. Cachoeira, inclusive, está fechando aqui um plano para fazer um mapeamento, né? Da questão de escoamento, sangas, tudo mais, com a parceria com a UFSM. Como é que está andando essa questão? Justamente para a gente entender melhor a nossa cidade, como é que funciona, como é que ela responde nesses momentos extremos. Bom, nós tínhamos um mapeamento de cerca de 1.305 moradias em alto e muito alto risco, né? O Serviço Geológico do Brasil já esteve em Cachoeira do Sul, né, no mês passado, refazendo estes estudos, e a prefeita decidiu por procurar, né, a universidade, procurar a academia para ampliar os estudos da cidade como um todo, não para tratar de uma sangue específica. Então se firmou um convênio com a Universidade Federal de Santa Maria, né, através do GRIN, do laboratório que trabalha especificamente essa temática, aonde será avaliado todo um plano de drenagem do município, de drenagem, de abastecimento de água potável, né, de saneamento básico, de coleta e destinação de resíduos sólidos, porque é essa composição que interfere na defesa civil. Né, o colapso da drenagem ou a falta de água para a população, a destinação incorreta de resíduos, isso tudo agrava a questão dos eventos climáticos. Então, está se buscando um convênio, tá? Não se fez um convênio, se buscando estudiosos, pessoas que têm conhecimento em cada segmento da sua área de atuação, para planejar uma Cachoeira do Sul ainda mais resiliente, uma Cachoeira do Sul ainda mais seguro. Esse trabalho vai ser continuado, então são legados que nós deixamos. Eu acho que esta é a função do administrador público, é deixar legados, não é desconstrução. Então, tudo que se fez, tudo que se realizou em defesa civil até este momento, que é hoje reconhecido a nível de Estado e a nível de União, para a Cachoeira do Sul, são legados que os futuros gestores poderão se utilizar para avançar ainda mais, porque defesa civil ela tem um único objetivo, que é proteger a população. Olha só, nós temos aqui a mensagem do Mário. Mário, obrigado pela mensagem. Nosso WhatsApp está à disposição, viu? Para você de casa participar da conversa, embora a gente não esteja hoje conseguindo colocar na tela, como normalmente aqui a gente faz nas entrevistas, mas você pode mandar mensagem que eu vou recebendo aqui da produção no tablet aqui, a gente vai trazendo os recados para o Júnior. Então, 519-9769-7129, número que está aparecendo aí na telinha para você participar. E o Mário diz aqui o seguinte, deixa eu só abrir aqui a mensagem dele. Passando para elogiar a Defesa Civil de Cachoeira, da aula em Defesa Civil. A equipe é extremamente qualificada e podemos comprovar isso com 0 mortes e milhões arrecadados para ajudar a minimizar os efeitos da enchente de maio. Obrigado, Mário, pela tua participação. Então, transmito aqui a mensagem do nosso telespectador. Edson, minha pergunta é a seguinte. Houve também nesse pós-enchente aquela ideia de que das pessoas que estavam mais vulneráveis, nenhuma voltaria para suas casas, né? Mas a gente sabe que, passado esse período, algumas pessoas terminaram voltando para um ponto, para o outro, embora algumas estejam recebendo hoje aluguel social. Tem as casas ali, frutos de parceria que o Dunga está destinando, então as pessoas vão receber, embora tenha aí uma certa demora. O que dá para a gente dizer nesse sentido? Continuamos vulneráveis ou com um grande número de pessoas vulneráveis, especialmente em relação às subidas, às cheias do Jacuí? Sim, eu acho que o número de famílias em situação de vulnerabilidade e risco, ele está se ampliando. Tá? Até porque a mudança climática que nós estamos vivenciando vai fazer com que pessoas que até então não eram afetadas passem a estar em áreas de risco. Né? Esta inundação nos trouxe novos paradigmas, né, nos mapeamentos de áreas de risco. E eu tenho participado de discussões a nível nacional do quanto nós precisamos evoluir no que diz respeito à política nacional de proteção e defesa civil. E este, sim, é um papel do político. Né? A Cachoeira do Sul arrecadou, nós chegamos aí em 4 anos, né? E até para esclarecer para a população, o orçamento da Defesa Civil por ano ele é em torno de R$100 mil por ano. É um orçamento baixíssimo. Baixo, né? E nós chegamos a mais de 32 milhões arrecadados em 4 anos. Então, cresceu sim o orçamento, tem-se uma arrecadação ímpar, tem-se uma proteção da população, mas tem algumas demandas que a gente precisa politicamente discutir. Uma delas diz respeito a isto, né? Tu oferecer aluguel social para uma família de baixa renda, para alugar imóvel numa cidade que vai te exigir fiador, tu vai garantir esse aluguel por 6 meses, quem permitirá acesso a esse aluguel social? Né? Segundo, os programas habitacionais estão extremamente
distantes ainda da realidade. Nós temos aí milhares de pessoas atingidas, com casas destruídas, e nós conseguimos atender casas para pouco mais de 2, 3 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Então, a política nacional precisa ser melhor discutida, precisa ser melhor debatida e mais acessível. E um exemplo disso é as pontes. A gente consegue captar projeto para as pontes, recurso, mas esse recurso não permita que tu contrate engenharia. E engenheiro de ponte, ele é um engenheiro diferente do engenheiro que faz moradia, diferente de um engenheiro que vai trabalhar uma movimentação de massa, precisa de estudos de hidrologia, de geologia, de topografia, e isso não está contemplado. Então, isso precisa de uma mudança nessa legislação para que, de fato, esse recurso tenha agilidade na sua aplicação e garanta a funcionalidade e o atendimento da população. E esse é um discurso, um debate que tem que passar pela Câmara dos Deputados, né, seja ela estadual, seja ela federal, pelo Senado. Isso é a política, isso é discutir uma política que vai garantir que os recursos, de fato, mudem a vida das pessoas. Edson, em relação aos alertas que a Defesa Civil tem enviado, quero te perguntar sobre a tua percepção como um estudioso, como alguém que esteve à frente muito tempo da Defesa Civil aqui em Cachoeira do Sul, conhecendo a nossa realidade local. A gente tem recebido hoje por WhatsApp, por SMS, tem agora esse sistema novo que o governo testou e que nós, inclusive, participamos do teste em Cachoeira do Sul, em que o celular vibra, então a gente recebe, acho que é por broadcasting que a gente chama, né? Se não me falha a memória. Então vem ali um aviso de que tem um risco iminente, que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é sair da sua casa ou se preparar a depender do evento que vai ocorrer. Você acha que esses alertas eles já estão assertivos, ou seja, a população hoje já consegue confiar, eles são uma ferramenta assim efetiva, ou ainda falta caminho, tem aprimoramentos aí pela frente? Falta caminho, mas hoje ele é a melhor alternativa. Tá? Ele ainda não é uma ferramenta 100% garantida. Cachoeira entrou neste cenário porque ela se habilitou, né, no Instituto de Alertas Públicos, então se fez treinamento de profissionais e em breve poderá o próprio município emitir aquele alerta, tá? Ou seja, até porque a União tem informações dos seus institutos, o Estado dos seus, e daqui a um pouco nós vamos ter um alerta, por exemplo, como a barragem do Capané, que não vai passar por esses institutos, e isso permitirá que a Defesa Civil Municipal se utilize destas ferramentas. Agora, o governo do Estado, né, contratou radares novos, está investindo em novas tecnologias, porque até então Defesa Civil não era tema. É uma política de 2012, né, ela é meramente uma página da maior parte dos programas de governo, né, dos prefeitos gaúchos. Isso eu fiz questão de observar, vai ser parte do meu TCC. Ela ainda é relegada ainda a um segundo momento, muito lembrado quando nós temos períodos como nós tivemos em maio, como eu sempre digo, que foi a Lei Kiss, né, que a gente teve um grande clamor com a Lei Kiss, um arcabouço de leis criando muitas vezes, engessando, né, com que prédios e alguns eventos também funcionassem, e hoje a gente ouve falar em flexibilização de Lei Kiss. Então eu quero trabalhar muito, estudar muito, para que essas pessoas que perderam suas vidas nesses eventos climáticos não sejam daqui a alguns anos esquecidos. E nós teremos sim que ter investimentos a nível municipal, estadual e federal. E o alerta, né, a comunicação com as pessoas, ela é a principal ferramenta de autoproteção e que salva vidas, né, neste momento, neste tipo de situação. Então, se investir nessa comunicação, ela é fundamental e nós ainda estamos muito distantes. E eu acho que aí tem dois aspectos, né? Nós estamos conversando aqui com Edson das Neves Júnior, que é o superintendente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, ele que vai deixar ao fim deste ano o comando da Superintendência da Defesa Civil. E o ponto é o seguinte, Edson, é claro que também previsão do tempo exige radares, investimento em tecnologia e tudo mais, e hoje a gente tem esse sistema. Então, se por um lado ele não é o mais confiável, é a ferramenta que a gente tem, como você mencionou, e tem um outro lado que é o lado da população, que talvez a gente vai ter que começar a lidar com o seguinte, né? Que é pensar assim, tem um alerta, então a gente já tem que pensar duas vezes. Será que dá para fazer aquele evento que eu estou planejando fazer? Porque aí tem dois lados, e o ser humano naturalmente ele tem dificuldade de lidar com a possibilidade, ou seja, pode vir uma chuvarada, um temporal e acabar com tudo, e cair inclusive o ambiente lá em que eu estou. Ou pode daqui a pouco não acontecer nada, né? Como a gente viu na semana passada ou retrasada, tinha um alerta que cobria quase todo o estado do Rio Grande do Sul,
Algumas áreas tiveram vento, alguma coisa assim. Outras regiões que estavam dentro daquele mapa tiveram situações graves. A gente viu o exemplo de um local, de um ginásio de esportes que caiu em cima das pessoas, inclusive, Arroio do Tigre. Então é isso. Só que a gente não consegue lidar bem com isso. O que a população precisa fazer a partir de agora em relação a isso? Quando você tem um mapa que cobre praticamente o estado do Rio Grande do Sul inteiro com alerta. E aí? Eu acho que mais do que a população, os órgãos de atuação têm que fazer. Tá? O alerta chega, o alerta é emitido, e o programa Cachoeira do Sul Resiliente veio para isso. O programa Cachoeira do Sul Resiliente, que foi desenvolvido de 2021 a 2024, ele previa uma mudança cultural no município de Cachoeira do Sul. E 5 agentes, mais as forças de segurança, bombeiros, exército, brigada, as secretarias não iriam chegar a todos ao mesmo tempo nesta inundação. Mas o trabalho feito nas áreas de risco, a conscientização feita, o contato feito, o planejamento feito, promoveu uma mudança cultural. E esta nós temos discutido que foi a principal ferramenta para a Cachoeira do Sul salvar vidas. As pessoas entenderam que tinham alerta, entenderam a elevação do nível do rio e saíram de suas residências. Municípios da grande região, da região metropolitana, da grande Porto Alegre, as pessoas tiveram um alerta, receberam essas mensagens, mas teve aquela, não, acho que não chega, vou esperar um pouco mais, e infelizmente houve pessoas que não tiveram tempo de sair das suas residências. Então é uma mudança cultural que deve acontecer no período de normalidade. Edson, se me permite, eu preciso incluir pelo menos mais uma pergunta aqui da nossa audiência. Muito obrigado a quem está mandando aqui os seus recados. É o Júnior, aliás, olá, aqui Júnior, parabéns pelo seu programa, sou de Goiás. Gostaria que perguntasse à Defesa Civil se em Cachoeira do Sul eles estão preparados para eventos climáticos piores do que em 2024. O Edson mais ou menos respondeu antes, mas eu novamente trago aqui e já adiciono um detalhe à pergunta aqui do Júnior, que mandou a mensagem para a gente, que é o que a Defesa Civil, a partir do ano que vem, precisa passar a fazer aqui no nosso município. Olha, a continuidade, né, ela é fundamental, os números estão aí, nós já reavaliamos alguns processos que a gente viu que foram saturados em 2024 pela elevação do nível do rio, pela força e velocidade com que a água chegou nas residências. Então, aquilo, eu acho que jamais a gente pode ter esse conceito de estar preparados. Nós temos que estar em constante preparação e pensando que o óbvio precisa ser dito, né? Isso é uma coisa que a gente entendeu, né? Que o óbvio, por mais simples que seja, precisa ser evidenciado e pensar que o impossível também pode acontecer. Esta é uma função que a Defesa Civil tem que estar constantemente pensando naquilo que ainda não aconteceu, aprender, né, com os seus erros e buscar sempre crescimento, desenvolvimento, treinamento, que isso está à disposição de todos. Edson, obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Boa sorte na sua caminhada também. Obrigado por estar com a gente trazendo esclarecimentos. Muito obrigado. Acredito que essa seja uma das minhas últimas entrevistas, né, na atuação de superintendente. Então, quero aqui agradecer a população de Cachoeira do Sul, a imprensa, né, agradecer a toda a minha equipe, acho que só eles mesmos sabem o que passamos junto, agradecer muito a minha família, né, as pessoas a quem eu deixei de lado nas noites difíceis, né, que nós da Defesa Civil a gente tem esse hábito, né, quando a gente sai para cuidar de todos, a nossa família fica sem a nossa presença. E a Deus por tudo que tem feito, por tudo que tem me conduzido, que eu acho que sem Ele a gente não teria chegado até onde a gente chegou. Muito obrigado.